Queridos, a palavra de hoje é verdadeiramente livre. Repita, por favor. Verdadeiramente livre. E essa palavra eu trouxe como versículo básico: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a palavra liberdade é uma das palavras bem difíceis de conceituar. Nem todas as pessoas conseguem dizer exatamente o que é que significa liberdade. Porque, geralmente, a palavra liberdade é se livrar de um jugo opressor, é se livrar de algo que eu não quero fazer. Às vezes, alguém que está sendo colocado numa dieta alimentar forte, ele considera que no dia que o médico disser acabou a dieta, não precisa mais fazer dieta, ele vai dizer, glória a Deus, eu estou livre. Ainda bem que ele me liberou às vésperas agora do final do ano para poder aproveitar. E isso, na verdade, não é liberdade. Às vezes a gente confunde liberdade com libertinagem. É uma outra coisa. Então é muito importante nós entendermos isso. Ao mesmo tempo, eu quero dizer a você que para que eu, você, nós possamos ser felizes, não conseguiremos ser 100% felizes se nós não formos 100% livres. Há muito tempo atrás eu escutei uma frase, e a repito sempre que é conveniente, que achei muito interessante. Essa frase diz assim: se alguém for liberto de todas as correntes que o prendem, menos uma, ele continuará acorrentado. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês, ele tem um contexto, e eu convido vocês a ler em João capítulo 8, começando no versículo 31, que diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Diga assim: o escravo fica na casa temporariamente. O filho, para sempre. E aí no versículo 36 ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu de Abraão. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vamos entender um pouquinho esse diálogo entre Jesus e os religiosos da época, fariseus, aquelas pessoas que estavam ali. Jesus toca na ferida. Jesus fala da palavra liberdade. Não sei se você lembra, Israel, nesse momento, ele estava subjugado ao domínio romano. E havia uma crença que Jesus, ou não Jesus especificamente, porque eles não criam em Jesus como o Cristo, mas havia uma crença que o Messias, o Cristo, seria um libertador. Mas a mentalidade era sempre muito estreita. Eles entendiam que essa libertação
seria humana. Seria, por exemplo, alguém que chegaria lá e libertaria eles do jugo romano. E havia uma outra prisão muito mais forte. Vocês observem que, mesmo eles estando subjugados, eles são orgulhosos. Porque eles poderiam ter dito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eles poderiam ter dito, uau, será que ele está propondo nos libertar do jugo romano? Eles poderiam entrar nesse diálogo. Mas não, eles dizem, nós não somos escravos, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Ora, se você for estudar a história de Israel, se tem um povinho que ficou escravizado, vez por outra, por tantos anos, foi Israel, sim ou não? Foi na Babilônia, foi no Egito, foi na Pérsia. Pense num povo para viver embaixo de jugo toda vez que se afastavam de Deus. Aí Deus levantava um libertador. Eles eram livres, eram libertos. Passava um tempo, esqueciam de Deus. Aí o que acontecia? Se tornavam escravos de novo. E Jesus está falando aqui de uma liberdade que eles não conseguiam entender. E ele coloca uma condicional, ele fala, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui abre espaço para um monte de entendimentos. O primeiro é que o se é uma condicional. O segundo é que ele está dizendo quem é que pode libertar e atender essa condicional. E ele está dizendo que existem liberdades e liberdades. Ele disse, a liberdade que o Filho produz é uma liberdade verdadeira. Logo, existem certas sensações de liberdade que são falsas. Então, quando ele aborda todo esse tema, para que a gente possa aplicar isso para a nossa vida, e porque ele está aqui hoje, o libertador está entre nós. Diga isso, o libertador está entre nós. Não existe nada que ele prenda, que ele não possa quebrar, que ele não possa lhe libertar. Não existe cadeia, não existe porta, que pela sua palavra você não possa ser livre hoje, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. A palavra libertar no grego é eleuterô, que significa alguém que deixa de ser escravo por ter sido liberto, alforriado, ser colocado em liberdade do domínio do pecado. É uma aplicação espiritual. Então, o que é que significa isso? Como é que significa libertar? Era alguém que primeiro tinha que ser escravo. Porque alguém que era livre não tinha necessidade de ser liberto. Então, precisava de alguém que fosse escravo. E como é que geralmente se libertava um escravo? Primeiro, para você libertar um escravo, você tinha que ser o senhor dele. Só quem podia dar carta de alforria era o senhor daquele escravo, porque o escravo passava a ser quase um objeto, era uma posse de outrem. E então era preciso que o Senhor o libertasse. Se o escravo fosse liberto e permitido que continuasse a viver na casa, há um versículo em Provérbios que diz que o servo ou o escravo que age prudentemente virá a experimentar e a dividir a herança com os filhos. E Jesus estava fazendo essa alusão. Ele estava dizendo assim, o filho fica sempre na casa, o escravo não. Mas se o filho vos libertar, é capaz de que você entenda que você vai virar filho, e virando filho você vai viver sempre dentro da casa. E você que não tinha direito a nada, você vai ser co-herdeiro. Amém, queridos? Nós que entendemos o Evangelho, nós entendemos a grandiosidade do que Jesus estava dizendo aí. Mas quando a gente fala nesse momento, e a gente produz entre nós uma espécie de questionamento, somos livres, não somos livres? Esse mundo que nós estamos vivendo, existem sociedades que podemos dizer que elas são livres, que não são livres? Eu creio que liberdades parciais, liberdades temporárias, existem muitas, mas essa liberdade que Jesus está prometendo é uma liberdade total, geral, verdadeira. É algo diferente, porque o homem sempre entendeu liberdade como algo que aconteceria de fora para dentro. Ou seja, eu estou na casa de meus pais, pensa um adolescente, e diz aqui, eu me sinto prisioneiro, eu tenho que chegar em casa a tal hora, eu não posso fazer isso, não posso andar com tal pessoa,
E talvez no seu coração, eu não estou falando de todos, estou dizendo aquele que está nesse desejo de sair, de fazer algumas coisas, ele talvez confunda e pense que no dia que ele sair da casa do pai, que no dia que ele conseguir ter um trabalho e montar seu próprio apartamento, sua própria casa, ele vai dizer, aí eu vou ser livre. Então, veja a mentalidade. Uma coisa externa vai acontecer e ela vai produzir dentro de mim uma sensação de liberdade. É essa liberdade que Jesus chama de falsa. Seja qual for. A pessoa que está num casamento, e me escute bem, pode ser você, e esse casamento passa por lutas, passa por dificuldades. E nós sabemos que o que Deus quer é restaurar. Diga, restaurar. Mas hoje em dia, muitas vezes as pessoas não querem restaurar. As pessoas querem trocar. Vivemos numa sociedade que, se uma coisa for considerada meio problemática, o que é que acontece? Troca. Troca o telefone, troca o carro, troca o micro-ondas, troca as coisas. E às vezes a gente leva isso para os relacionamentos. Está difícil, eu troco. Está difícil estar nesse lugar, eu vou para outro. Sem lembrar de que se eu não for livre, de dentro para fora, aonde eu estiver, eu levarei comigo as minhas correntes. Aonde eu estiver, eu levarei comigo as minhas correntes. E quando a gente vê a história da humanidade, tantas vezes já se tentou falar sobre liberdade. Houve uma revolução chamada Revolução Francesa, entre 1789 e 1799, que ela foi iniciada com a queda da Bastilha. Ela foi influenciada pelos ideais do iluminismo e da independência americana, abolindo a escravatura ou a servidão e proclamando os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa frase foi da autoria de Jean-Jacques Rousseau. Por ser francês, ela era dita liberté, égalité, fraternité. Nos anos 60, liberdade era dizer aos pais não. Isso era uma liberdade grande, era chegar aos pais e dizer assim, eu quero que você faça isso, e o jovem olhar no rosto do pai e dizer assim, não. Isso era considerado uma grande liberdade. Era o período da contracultura, que foi apregoado o sexo sem compromisso, foi apregoado o uso de drogas. As ideias de liberdade eram as mais esdrúxulas possível. Eu me lembro de uma música que se cantava lá no meu tempo, que dizia, liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Ora, pense só você, que tipo de liberdade. Então você vai conseguindo entender tantas definições de liberdades que jamais serão liberdades verdadeiras. Jamais serão liberdades verdadeiras. Sabe, no final agora do século passado, se levantou uma geração chamada YUP. YUP significa Young Urban Professional, ou seja, profissionais jovens urbanos. Estavam sempre ali por grandes centros como Nova York, foram feitos seriados em televisão mostrando a vida desses novos ricos, desses jovens ricos, e eles eram livres porque eles ganhavam muito dinheiro, ele frequentava lugar da moda, usava roupa de grife, estava atenado com as artes, vivia uma vida sofisticada, etc. Ou seja, se a gente for para essa geração milênio, ou a geração Y, ou a geração X, ou a geração Z, você sempre vai ter um conceito diferente de liberdade. E o fato é que, mais cedo ou mais tarde, se chega à seguinte conclusão, o sonho acabou. Não era verdade. O que nós cremos, dedicamos tempo, saúde e vida, tentando viver aqueles ideais, no final, tudo aquilo terminou por água abaixo. A França, com todos esses ideais, vive hoje uma crise sem precedentes. Não sei quantos têm visto aí, esses que estão vestidos de amarelinho, nas ruas de Paris, em Champs-Élysées, acabando com as lojas. Vocês têm acompanhado isso pelos noticiários,
França, fraternidade, igualdade. E o que é que acontece com tudo isso? O que acontece é que é falso, querido. Aquela geração IUP foi chamada no final da década passada de geração Lexotan. A milênio hoje é chamada geração Rivotril. Porque são remédios que são passados para administrar a existência. Você me entende ou não? Sim ou não? O final disso tudo, queridos, não é liberdade, mas é uma prisão profunda chamada depressão. Você pode não estar preso a nada, você pode ser livre para ir para qualquer lugar, você tem um carro na sua porta, você tem cartão de crédito, mas muitas vezes você não tem vontade de sair da sua cama. E o fato que a gente entende com tudo isso é assim: toda vida que o homem experimentou algum tipo de liberdade, o que ele estava fazendo, na verdade, era uma troca. Ele se livrou de algo e ele agora passou a ser prisioneiro de outro. Era alguém que, para administrar a existência, passou a usar álcool. E um dia ele quis ficar livre do álcool. Então ele foi a um médico, e esse médico passou para ele psicotrópicos, calmantes. Então ele deixou de ser prisioneiro do álcool e passou a ser prisioneiro dos calmantes. E assim por diante. O que é que Jesus de fato estava dizendo? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, é importante que a gente entenda isso. A liberdade começa em nefesh. Diga essa palavra. Nefesh é muitas vezes o que nós chamamos de alma. É um centro gerador de emoções e decisões que está dentro de você. É esse lugar que o Filho quer libertar. Porque se eu sou liberto dentro de mim, há um reflexo em todas as áreas da minha vida. Amém, queridos? Primeira coisa que nós temos que entender para a gente poder caminhar nessa palavra é que Jesus estava falando com um público. Esse público eram os religiosos, os fariseus. E ele não considerou os fariseus livres. Ele considerou os fariseus aprisionados, prisioneiros. E por quê? Primeiro ponto, porque os fariseus eles eram presos à aparência. Mateus 23, 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus estava comparando os fariseus a um cemitério. Eu não sei aqui quantos tiveram a oportunidade já de entrar num cemitério. Muitas vezes, ao entrar num cemitério, você encontra... Jesus está citando aqui sepulcro caiado. A gente poderia dizer hoje um sepulcro bem cuidado. Hoje você chega num sepulcro bem cuidado, ele é de mármore ou de granito, ele tem lá uma coisa dourada com a foto da pessoa que está lá dentro, ali, só os ossos. Ele tem um nome, ele tem uns dizeres, ele tem uma frase. Se ele for evangélico, possivelmente vai ter um versículo bíblico, e por fora está bonito, sim ou não? Mas Jesus estava dizendo assim: não abre, porque se abrir dentro só tem ossos. Isso se você abrir um tempo depois, mas se você enterrar hoje e você resolver abrir com 10, 12 dias, vai ser ruim. Jesus estava chamando os fariseus disso, queridos. Ele estava dizendo: como é que alguém pode ser livre se você é preso à aparência? Você não está querendo ser livre, você está querendo parecer livre. Quantos jovens não se tornam prisioneiros porque muitas vezes começam a estar numa faculdade ou num high school e, para poder pertencer a uma turma, tem que praticar certas coisas. Aquela turma, porque pratica aquilo, parece muito livre. É o pessoal que faz o que quer. E muitas vezes, nessa tentativa, existem prisões. Quantos cônjuges não desistiram do outro, querido? Quantos cônjuges não desistiram do outro? E muitas vezes mantém um casamento por um tempo por aparência.
Eu, no 40 anos de pastorado, já vi cada coisa, já vi pessoas que Deus libertou, que chegou e disse assim, nós tínhamos um pacto, ou eu tinha um pacto, ou fulano tinha um pacto, quando nossos filhos casassem, quando nossos filhos saíssem de casa, nós iríamos nos separar. Então era um casamento de aparência. Se você, hoje, o Espírito Santo te toca, e você percebe que existe uma parte da sua vida que vive de aparência, isso não é liberdade. Segunda coisa que Jesus viu é que eles eram presos a ritos religiosos hipócritas. Lucas 11:46, mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. O que é que estava acontecendo? Os fariseus, eles eram expertos em não faça, não toque, não mexa. Eles inventaram tanta coisa. Deus criou o sábado, o Shabat, para eles terem um dia onde eles paravam de trabalhar. Geralmente era uma comunidade agrícola, ou seja, naquela época uma comunidade agrícola não entendia parar um dia de trabalhar, porque a terra todo dia precisava de cuidados, e Deus propõe que eles parassem um dia, e eles dedicassem esse dia a Deus, que eles descansassem, que eles pudessem desfrutar, e eles iam ver que a terra ia ser mais produtiva ainda, porque Deus iria abençoar. E o que é que acontece? Eles transformam esse dia no inferno. Havia uma das seitas dos fariseus que acreditavam que se você cuspisse no chão com força e a sua saliva movesse terra, você tinha pecado. Porque o movimento daquela terra significava trabalho, e você trabalhou num dia de sábado. Eu estive em Israel com o pastor Marcos, eu, Rosana, pastor Marcos, pastora Suzete, eu, pastora Rosana, pastor Marcos, pastora Suzete, e nós tivemos a oportunidade de passar um sábado lá. E era muito estranho. Umas coisas podia, outras não podia. Por exemplo, podia dirigir. Estranho, né? Se dirigir é algo que produz trabalho. Mas não podia apertar o botão do elevador. Nós entrávamos no elevador, a gente sem saber, pastor Marcos sempre mais ativo, ele já ia logo metendo o dedo, e as pessoas tudo olhando para o outro, até que nós entendemos que no dia do sábado o elevador ficava no automático. Ele parava em todos os andares, na subida e na descida. Ele ia parando, 1, 2, 3, 4, se você fosse do 10º andar, você tinha que ficar lá dentro até chegar no 10º. E quando você descesse, mesma coisa. Você não precisava apertar para o elevador parar, era só esperar, porque ele iria parar um dia. Entende o que eu estou falando, sim ou não? A gente tomava o café lá embaixo e tinha lá uma daquelas torradeiras que você bota o pãozinho e ele vai andando dentro assim, cai do outro lado. Lembra daquele negócio? Sim ou não? Nesse dia não podia. Eu disse, mas por que não pode? Ele disse, porque ele aquece gerando um movimento. Mas nós temos outro aqui, que você bota o pão e aquece, esse pode. O outro não pode. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou falando de uma cultura bem distante da gente, talvez, para que a gente possa entender isso, quão forte, quão ridículo é. Mas será que nós não trazemos essas coisas na nossa vida? Você come peixe na sexta-feira da paixão? Ou você come carne? Você passa embaixo da escada? Se um gato preto atravessar o seu caminho, você vai dizer assim, repreendido em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós temos certas coisas, né? Algumas pessoas quando oram, vai comer, vou comer. Então, eu tenho que orar antes de comer. Não é que eu tenho que orar antes de comer. É algo que agrada ao Senhor, que eu seja alguém agradecido. Se eu acabo de receber uma refeição, Deus se alegra que eu pare um pouco e diga, Deus, muito obrigado porque o Senhor está me dando essa refeição. Mas não é algo que é uma loucura. Se você um dia estiver com muita fome, aí você diz assim, muitas vezes a pessoa chega num restaurante, aí chega o couvert, come pão, come manteiga, come saladinha, come não sei o quê, não ora. Chegou o prato, vamos orar. E o couvert e o negócio lá não orou.
Então a gente vai trazendo muitas vezes para a nossa vida certos ritos. Estou brincando aqui com coisas bem superficiais, mas o Espírito Santo está falando com você. A gente vai trazendo ritos, queridos, que isso desagradam profundamente a Deus e nos aprisionam. Nos aprisionam. Terceiro ponto, que ele chamou os fariseus de prisioneiros. Eles eram presos à mentira. Em João 8,44, ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês lembram que eles estavam discutindo sobre sou filho de Abraão, nós não somos bastardos? Lembra disso, sim ou não? Jesus traz um conceito simples, ele fala assim: o filho que convive com o pai, que vive com o pai, ele fatalmente vai ter costumes do pai, trejeitos do pai, atitudes do pai. Isso é algo que se passa de pai para filho. E ele estava dizendo o seguinte: eu sei quem é Abraão. E eu olho para vocês e eu digo assim, mas não parece nada com Abraão. Nada. Abraão era o pai da fé. Abraão era aquele que era temente a Deus. Abraão era aquele que não andou fazendo mal, não andou mentindo. Era um homem que Deus foi trabalhando o caráter dele e ele foi melhorando. Eu conheço Abraão. E vocês não parecem nada com Abraão. E Jesus era como se ele estivesse dizendo, que é o mesmo capítulo, João 8, ele disse assim, mas eu estive olhando bem direitinho para vocês, e eu vi certas características em vocês que me lembram uma pessoa. Vocês querem me matar. Eu conheço um que é homicida desde o começo. Vocês mentem para dedéu. E eu conheço um que é o pai da mentira. O nome dele é Diabo. Está aí, vocês são filhos do diabo. Jesus falou isso com os fariseus. Você entendeu o que eu estou falando, sim ou não? Então, queridos, 3 coisas ele pôde entender naquele momento e nos ensinar. Diga assim: ser preso à aparência, preso à religiosidade e preso à mentira. Então, tudo isso você pode trazer para a nossa sociedade hoje. Você pode trazer muito mais pessoas do que você pensa, são prisioneiros dessas coisas. E Jesus estava propondo uma liberdade verdadeira. E é isso que eu pretendo expor nesse momento. Você quer? Diga amém. A primeira coisa, ele estava dizendo assim, se o filho, ele estava dizendo o seguinte, existe um libertador que é capaz de produzir a verdadeira liberdade. A primeira coisa importante, conhecer verdadeiramente o libertador. Você conhece profundamente Jesus? Qual é o Jesus que você conhece? Quando eu comecei, há muitos anos atrás, a pregar esse evangelho que inclui relacionamento, discipulado, caminhar como Jesus caminhou, aonde 1 João 2,6 diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, passou a ser para mim uma coisa muito preocupante conhecer Jesus. Porque na época que Jesus estava aqui, tem um dia que ele faz uma pesquisa, e ele pergunta aos seus discípulos, o que é que os homens dizem que eu sou? E eles dizem muitas coisas que não eram verdades. Ele diz, olha, as pessoas estão dizendo por aí que você é Elias, outros dizem que você é Isaías, outros dizem que você é Jeremias, ou então o João Batista, ou então um dos profetas. Veja que naquela época já havia uma confusão enorme sobre quem era Jesus. Aí ele pergunta aos discípulos, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou, Simão Barjonas, senão o Espírito Santo de Deus. Então o que é que significa isso? Significa, amado, que muitas vezes nós criamos um Jesus Cristo que não está na palavra, que não é o Jesus Cristo verdadeiro, que não é o Jesus Cristo libertador. A gente cria um Jesus Cristo religioso, a gente cria um Jesus Cristo hippie, a gente cria um Jesus Cristo que é amigo de todo mundo, dos pecadores, dos pecados, tanto faz, ele é gente boa pra caramba, ele nunca vai dizer nada que lhe entristeça. A gente cria um Jesus bravo, com chicote na mão, pronto para, no primeiro que errar, a gente vai criando essas coisas na nossa mente. E vem de onde isso, pastor? Isso vem de um conjunto de conceitos que a gente vai recebendo desde que somos crianças. A gente assiste um filme, uma peça,
escutamos um professor, às vezes uma ama, né? uma babysitter, que canta para a gente, talvez alguns de vocês foram ninados por músicas maravilhosas, né? Nana, neném, que a cuca vem pegar, entende? Talvez você dormia quando aquela música super ecológica e politicamente correta era cantada. Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Ele não, o menino já tinha morrido na cama ali de medo. A gente vai entendendo as histórias, querido. Quem é Jesus para você? Qual é o Jesus que você segue? Se o Filho vos libertar. Se o Filho vos libertar. Não é qualquer Jesus. Muitas vezes a gente cria um Jesus que é uma coxa de retalhos. É como aquele personagem dos filmes aí, Frankenstein. Um monstro aí que foi feito com braço de um, perna de outro. É importante que você conheça o seu libertador. E eu quero apresentar de uma maneira muito simples. Em Hebreus diz, havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, o que é que Jesus é? Herdeiro de quê, queridos? De todas as coisas pelo qual também fez o universo. Hebreus começa a apresentar Jesus como Filho, herdeiro e criador. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós sabemos, queridos, quando nós estudamos aqui as nossas apostilas, quando nós fazemos o GI, quando nós somos discipulados, a primeira coisa que nós temos o cuidado é apresentar a você a vida e a obra de Jesus. E nós sabemos que lá nós aprendemos que Jesus é Deus. Repita. Mas ele não ficou apenas Deus. Jesus, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14 de João 1. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como a do Filho único, unigênito do Pai. Então diga assim, Jesus é Deus, se fez homem. Diga assim, ele nunca pecou. Teve uma vida de poder. E olha, queridos, ele morreu pelos nossos pecados. Diga isso. Mas você sabe disso, mas nunca se esqueça e repita sempre, a morte não pôde contê-lo. Ao terceiro dia ele venceu a morte e ele ressuscitou. Amém, queridos? Glória a Deus. E a Bíblia diz que depois de passar alguns dias aqui, dar testemunho sobre a sua ressurreição, ele foi exaltado, como acabamos de ler. Ele hoje está sentado à destra da majestade do Pai. Amém? E há uma promessa. Diga, ele voltará. Diz a quem está do seu lado, diga, te anima, ele vai voltar. Diga, ele está às portas. Glória a Deus. Quero apresentar mais desse libertador. Colossenses 1,16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e também as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Na verdade, fez Jesus, aqui eu estou lendo agora João capítulo 20, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o que, igreja? É o Filho de Deus. E para que, crendo nele, o que é que acontece com você e comigo? Tenhais vida em seu nome. Quem é o seu libertador? Diz o nome dele bem alto. Repete esse nome, nesse nome tem poder.
Jesus Cristo. Esse é nome acima de todo nome. Ele é acima da tristeza, acima da depressão, ele é acima da vida sem sentido, ele é acima de qualquer prisão que se levante sobre a tua vida. Esse é o Filho, o libertador. Amém, queridos? A segunda coisa importante para que eu receba essa libertação e eu possa permanecer nela, eu preciso aprender a permanecer na palavra, porque a palavra me livra de falsas doutrinas. Falsas doutrinas aprisionam. Falsas doutrinas aprisionam. E a melhor maneira de eu não ser aprisionado por falsas doutrinas não é conhecendo as falsas doutrinas. Muitas vezes, irmãos aqui na igreja, queridos que querem crescer na fé, eles chegam para mim e eles perguntam, tipo, pastor, não seria bom o senhor trazer na igreja estudos sobre as falsas doutrinas? Dessa forma a igreja ficaria avisada. Não é de todo mal. Eu mesmo já preguei muitas vezes sobre doutrinas que são falsas para alertar a igreja. Mas o método que Deus tem me dado ao longo desses anos é um método de ensinar você a verdadeira doutrina. Porque se você aprende a verdadeira doutrina, o que passa disso é procedência maligna. Nós temos um ministério, glória a Deus por isso, que não são poucos que são capazes de dizer, isso não está na palavra. Isso não está na palavra. Não é assim que a palavra diz. Não é assim que a palavra diz. E quando nós começamos a conhecer, permanecer na palavra, temos liberdade. Colossenses 2, versículo 6 diz, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça o quê? Presa sua. Com amor, diga a quem está do seu lado, diga, tenha cuidado com isso. E como é que alguém me faz presa dele? Olha como é que é. Por meio de quê? Filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O apóstolo João, preocupado com esse tema, desejai ardentemente, como filhinhos novamente nascidos, o genuíno leite espiritual. Ora, se João estava nos animando a tomar o genuíno leite espiritual, e ele diz que por esse leite eu vou receber crescimento. Se ele diz isso, é porque existe o leite que não é genuíno, é o leite falsificado. E nós temos que entender isso. Tem uma história que eu conto, acho que escrevi até nas apostilas, que há muitos anos atrás, uma casa de câmbio estava com muitos prejuízos, porque as pessoas passavam dólar falso. E então ele sempre chamava experts para mostrar os dólares falsos que estavam rodando para as pessoas detectarem os dólares falsos. Foi quando ele descobriu que tinha um expert que cobrava caro, mas ele ia numa casa de câmbio dessa, e ele dava um seminário, e depois desse seminário, nunca mais entrava um dólar falso naquele lugar. E ele contratou esse homem. E ele, quando contratou esse homem colocou uma projeção de $1, e ele disse, eu vou ensinar vocês a nunca mais receber um dólar falso. E todos estavam prestando atenção, ele disse, eu quero apresentar a vocês o dólar verdadeiro. Se vocês aprenderem o que é as características que tem num dólar verdadeiro, o que passa disso é procedência maligna. Eu quero usar esse exemplo humano para trazer para cá. Por que é que muitas vezes nós animamos você a participar de um GE? Por que é que muitas vezes nós animamos você a vir aos estudos bíblicos? Por que é que nós fazemos questão nas nossas pregações entregar a você um boletim, colocar nas nossas páginas o boletim, os versículos do que foi pregado? Por que é que nossas mensagens são gravadas e são postadas para você poder ver e rever?
é para que você se acostume a analisar a verdadeira doutrina, para você recebê-la, para você se alimentar. É essa doutrina que vem da palavra de Deus, a palavra de Deus que liberta. É isso que me liberta, amados, de muitas vezes, em algumas situações, eu lembrar do que vovô disse, do que vovó disse, do que minha tia disse. Tinha uma vizinha lá em casa, bem que ela dizia. Isso não vai resolver a sua vida. Quando Jesus enfrentou o diabo, o que ele disse foi assim: a palavra diz. Repete comigo: a palavra diz. Sabe, queridos, uma vez eu estava passando uma luta muito grande, e eu cheguei no Brasil e encontrei uma pessoa endemoniada. E essa pessoa, naquela época, meu filho estava passando por aquelas lutas que vocês, como igreja, sabem. Meu filho era adolescente, e eu cheguei nesse lugar, e eu também estava passando por um período de transição financeira. Essa pessoa, sem me conhecer, me abordou na porta de uma igreja que eu ia pregar, e disse: pastor Júnior, como é que o senhor está? Eu disse: estou bem. Ela disse: eu estou muito preocupada com as suas finanças. Eu disse: não se preocupe não, porque o meu Deus tem suprido a minha vida em glória através de Cristo Jesus. Acabei de dizer para ela uma porção bíblica. Ela disse: e o seu filho? Imagine isso. E o seu filho? Eu disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não gerei filhos para calamidade, mas para ser bênção. Filhos são a herança do Senhor. Meu filho está bem e ficará melhor. E nessa hora eu olhei para ela e disse: de onde você vem? Ela disse: eu venho de andar e rodear a terra. Eu disse: sai dela em nome de Jesus, e ela foi liberta. Então eu quero que você entenda isso. Você não vai conseguir vencer as batalhas com filosofias. Você não vai conseguir vencer as batalhas com pensamento positivo. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Quando Jesus foi atacado pelo diabo no deserto, ele venceu o diabo por 3 vezes, dizendo: a palavra diz, a palavra diz e a palavra diz. E o diabo o deixou. Pode ser que essa semana ele lhe ataque. Pode ser que essa semana ele diga: essa enfermidade que você tem é para a morte. E você diz assim: na minha palavra, na minha Bíblia, diz que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, e pelas suas chagas eu fui curado. Pode ser que ele lhe afronte e diga: esse casamento seu não chega ao final do ano. Diz para ele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu tenho decidido que a minha casa, quem manda é o Senhor Jesus. Pode ser que ele se aproxime de você porque ele é atrevido para dizer que você não é querido de Deus, você não é amado, você é alguém que Deus nem está lembrando de você. Então você se levanta e diz: há muito se me deixou o Senhor o ver, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com admirável benignidade eu te atraí. Diga mais, diga: eu tenho aprendido que eu sou a menina dos olhos de Deus. E Deus me ama, Deus me ama e Deus me ama. Querido, eu quero citar um ponto a vocês que para mim ele é o âmago da palavra. Você quer ouvir? Sim ou não? Preste atenção a uma coisa importante. Todo ser humano que nasce já nasce prisioneiro. Você diz: como é isso, pastor? A Bíblia diz que todos pecaram e eles foram destituídos da glória de Deus. O que o homem faz ao longo da sua vida é trocar de Senhor. É trocar de Senhor. É trocar de Senhor. Você nunca vai conhecer alguém, nunca, que não tenha um Senhor. Ele sempre estará em 3 dimensões. Preste atenção que eu não vou ter tempo para pregar isso muito. Ou o Senhor daquela pessoa está ligado ao príncipe da potestade do ar, ou seja, aquela pessoa está presa a entidades espirituais, ou aquela pessoa está presa a um comando chamado curso deste mundo, que tem a ver com Aion, tem a ver com o sistema que está aí. A pessoa está preso. O sistema é de consumo, ele é um consumista. O sistema é de ter, ele vai ser alguém que vai lutar para ter a qualquer custo. Ele está preso ao sistema. Terceira dimensão que você pode estar preso, eu posso estar preso, qualquer pessoa pode estar preso, é a vontade da nossa carne. É quando aquilo que está dentro de mim, o meu eu,
me submete e me subjuga para que eu possa cumprir aquilo que os meus desejos carnais me incitam. Então, meu amado, sempre eu vou estar prisioneiro de alguém. Então, o que é que Jesus estava propondo? Que liberdade é essa? Ser livre, queridos, é quando você, por opção, é quando você livremente diz: a partir de hoje eu serei servo de Jesus. Jesus é aquele que entrou no mercado de escravos e me comprou. E ele arrancou aquela coleira que estava no meu pescoço, dizendo: escravo do pecado, escravo do príncipe da potestade do ar, escravo do curso desse mundo. Ele pagou a minha dívida. A Bíblia diz que ele comprou você por bom preço. Ele pagou a minha dívida. E depois que ele me comprou e eu sou escravo dele, ele diz: eu não vou mais chamar você de escravo, eu vou chamar você de amigo. Amigo. Porque o amigo conta tudo ao outro amigo. E a palavra de Deus diz que ele, que é filho único, nos faz também seus irmãos, dividindo conosco a herança. Se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que eu sou livre, pastor? Olha, queridos, os apóstolos, homens libertos por Jesus, escolheram uma palavra para se apresentarem. Olha o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, o quê? Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Colossenses 4, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós o quê? Servo de Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, o quê? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, como é que ele se apresenta? Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados, a Deus em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Queridos, a palavra que estava sendo usada aqui em grego era doulos. Diga essa palavra, doulos. Significa servo, escravo, alguém que se rendeu totalmente, alguém que rendeu sua vontade 100% ao seu Senhor. E eles estavam dizendo: eu sou doulos de Jesus. Diz assim: eu sou doulos de Jesus. Sabe, queridos, quando nós começamos a entender isso, nós vamos começar a entender a preciosidade disso. Quando 1 João capítulo 5 diz: aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, queridos: quando eu sou servo de Jesus, ele me liberta. Quando eu sou servo de Jesus, ele me alforria, ele tira o nome de escravo e me faz ser filho de Deus. Ele me faz sentar na mesa. E tem mais, queridos: ele coloca na minha alma, escrito com seu sangue, propriedade exclusiva de Deus. Aí quando o diabo se aproxima, o que é que ele vai ver? Diz aí o que é que você é. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. E por que não toca? Porque é... Você pode repetir isso com mais veemência? Propriedade exclusiva de Deus. Só tem essa maneira. Fora dessa maneira, se eu não sou propriedade exclusiva de Deus, eu entro num outro versículo de 1 João que diz: aquele que vive pecando pertence ao inimigo, pertence ao diabo. Não existe liberdade que não seja me submeter totalmente a Jesus. É aí que tem paz, é aí que tem alegria, é aí onde ele enche o meu coração de uma alegria que ninguém pode entender, de uma paz que excede todo entendimento. Sabe, queridos, e eu quero hoje dizer a você: cuidado, você que já foi liberto, para não voltar a ser prisioneiro. João 8,34 diz: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? É escravo do pecado.
Essa palavra cometer pecado é no sentido de viver pecando. Não é alguém que pecou acidentalmente, mas é alguém que deliberadamente está praticando um pecado repetitivo. Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes o quê? Servos uns dos outros pelo amor. Estranhamente, queridos, a palavra liberdade na Bíblia, ela é celebrada juntamente com a palavra servo. Liberdade é escolher de quem eu sou servo. E eu escolhi ser servo daquele que o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. Aquele que, por ser meu Senhor, quando chegou a hora de eu ir para a cruz, ele disse: eu vou no seu lugar. Aquele que, quando chegou a hora do castigo sobre a minha vida, ele disse: eu vou receber o castigo que vai te trazer a paz. Aquele que enfrentou a morte por mim, porque eu seria arrasado por ela, mas ele a enfrentou, ressuscitou, venceu, despojou os principados no seu desfile de vitória. É dessa forma que diz que nós temos que entender. E eu quero terminar essa palavra dizendo a vocês que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E a verdade liberta. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe Jesus mais alguma coisa. Jesus, ele é suficiente. Eu não sei se você que me escuta, você já entregou sua vida a Jesus. Eu não sei você que está em casa me escutando, se você já entregou sua vida a Jesus. Eu quero começar falando com você. Não há nenhuma liberdade fora de Jesus. Na minha adolescência, nos meus 16 anos de idade, eu era um jovem que achava que era livre, mas eu era um jovem prisioneiro de todas as coisas que a juventude me trouxe. Tudo aquilo que eu achava que me libertava, me aprisionava. E um dia Jesus entrou no meu quarto, e ele me comprou, e ele me libertou, e as correntes foram retiradas, e eu fui verdadeiramente liberto. O que ele espera de mim é que eu não volte a me tornar prisioneiro, é que eu continue vivendo e andando em liberdade. Ele quer tocar você e ele quer te libertar hoje. Não importa que tipo de corrente você esteja passando, seja emocional, seja financeira, seja em qualquer área, ele é todo poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A ele seja dada a glória na igreja. Amém? João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Preste atenção, eu quero falar com você. Pode ser que você já tenha experimentado a liberdade em Cristo. Amém? Pode ser que você tenha andado com liberdade no Senhor. Glória a Deus, fica nesse lugar. Mas pode ser que na caminhada, queridos, pode ser que na caminhada, aquele que é pai da mentira, com tantas lutas, com tantas batalhas, enredou a sua alma. Talvez você hoje esteja aprisionado à mágoa. Talvez hoje você esteja aprisionado a algum tipo de sentimento. Talvez hoje você esteja aprisionado a algum tipo de angústia, de raiva, de ira, sede de vingança. E você pode dizer: mas pastor, o que eu passei foi muito sério. Eu sei. Mas Jesus está dizendo assim: você pode me entregar o seu problema? Você pode me entregar a sua afronta? Você pode me entregar isso que tanto te feriu? E eu quero dizer a vocês, ele é capaz. Ele é capaz de resolver todas essas coisas. Ele é capaz de resolver e trazer paz ao seu coração. Sabe, queridos, eu quero concluir dizendo assim. Mateus 11:30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga assim: Jesus, eu quero receber o teu jugo, porque eu sei que é suave e o teu fardo é leve. Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Olha para mim um pouquinho aqui, eu quero orar por você.
Se você sente qualquer tipo de opressão na sua vida, se você sente que há uma área da sua vida que você não tem conseguido ter vitória, se você sente qualquer área que você diz, essa área eu, para ser filho de Deus, era para estar liberto, eu vim dizer a você que você tem o direito a essa libertação. Jesus pagou preço por você. Eu não vim aqui lhe acusar com essa mensagem, mas eu vim aqui lhe dar uma palavra de libertação, uma palavra de esperança, de dizer que se o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres. E a única pessoa que pode fazer com que nós nos tornemos prisioneiros de novo, somos nós mesmos. Mas Ele é perdoador, e Ele está aqui, e Ele quer ajudar você. Seja em que área, talvez você esteja passando por um problema que você se sente aprisionado dentro do seu coração. Você está passando por uma tristeza inexplicável, está passando por um medo, você está prisioneiro do medo. Você escuta a voz dizendo, seu avô morreu de câncer, sua avó morreu de câncer, alguém da sua família morreu de câncer, você vai morrer de câncer também. E isso tem sido uma prisão na sua vida. Qualquer área, o que for, um vício, qualquer coisa, Jesus está aqui. Não sou eu que vou libertar você. Igual a você, eu sou aquele carente de libertação todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Eu quero me unir a você em oração, reclamando diante do trono de Deus a liberdade que nós temos direito em Cristo. Então, se você em qualquer área se sente aprisionado, não tenha vergonha, porque você não está expondo isso a mim ou à igreja. Você está fazendo parte de uma batalha, de uma luta que você já é vencedor. Sai do teu lugar, vem aqui à frente e vamos orar juntos em nome de Jesus. E hoje, correntes vão partir, cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não demore. Se o Espírito Santo te toca, Pai amado, eu quero pedir agora que manda anjos aqui, Senhor, já quebrando as correntes desde os bancos. Todo espírito de vergonha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa agora, Senhor, em nome de Jesus. Venha mais para frente, dê espaço para os seus irmãos. Se você sente do Senhor, venha à frente. Você tem direito em Cristo. Libertação, seja na área de pensamentos, seja na área de moralidade, seja na área de vícios, seja o que for. Deus é Deus, Ele te ama, Ele te conhece, sabe o teu deitar, sabe o teu levantar. Talvez uma mágoa profunda, alguém te magoou, alguém te feriu. Ele é aquele que liberta, Ele está aqui para te libertar, fazer coisas grandes no dia de hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está teu povo, povo comprado, povo amado, povo que o Senhor tem feito, raça eleita, sacerdócio real. É um povo, Senhor, que é uma nação santa, está carimbado na alma de cada um de nós, propriedade exclusiva de Deus. E eu estou aqui diante de Ti, clamando, reclamando esse direito. Ó Deus amado, quebra todas as correntes, sejam emocionais, espirituais, materiais, ó Deus, relacionais, em nome de Jesus. Faz agora, Senhor, derrama da tua unção nesse lugar. Relamarachia, canta telabarachuias, ria ramaracheia, oh canta telabarachuias, xinamara, hey babá, babá, babá. Recebe, começa a orar, começa a dizer: eu sou livre em Cristo. Começa a dizer ao Senhor: Senhor, isso aqui hoje eu deixo no teu altar. Acabou, eu sou livre. Começa a dizer ao Senhor: eu sou livre, eu sou livre. Acaba aqui hoje. Isso hoje eu deixo aos teus pés, Senhor, e eu recebo a tua libertação. E eu declaro: tu és meu Senhor. Oh glória, aleluia. Aplaude ao Senhor forte nesse momento. Olha para mim, eu quero ministrar algo a você. Levanta a tua mãozinha, diz assim: Senhor Deus, eu não pertenço a ninguém a não ser a Ti, Jesus. Eu sou Teu, propriedade exclusiva, e eu te clamo em nome de Jesus. Recebe hoje esse grilhão, essa corrente. Eu saio daqui liberto, eu saio daqui livre,
Eu perdoo, Senhor, todos aqueles que têm me ferido. E eu te peço perdão por aqueles que eu feri. Eu coloco aqui no teu altar todo sentimento de mágoa, todo desejo de vingança, em nome de Jesus. Diga ao Senhor, diga: Pai amado, a minha mente é a mente de Cristo. Eu deixo diante de Ti todo pensamento negativo, impróprio, que não te honra. E eu recebo nesse momento a Tua palavra sobre mim. E eu recebo libertação em nome de Jesus de Nazaré. Levanta a tua mão bem alta e diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Aplauda o Senhor. Abraça teu irmão. Diz a ele: você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Diz isso a teu irmão, a tua irmã. Diz: você é livre. Você é livre. Existem pessoas agora que nos assistem, pessoas que estão aqui, que nunca fizeram uma aliança, um pacto com Jesus. E hoje é dia de pacto, é dia de aliança. A palavra de Deus diz assim, como Ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O único que pode libertar é Jesus. E Jesus é um Deus de aliança. Ele diz assim: se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo. E como é que nós fazemos isso? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. Jesus está dizendo assim: essa porta, só quem pode abrir é você. E essa porta nós abrimos de dentro para fora. E o que Jesus está dizendo é que Ele quer entrar na sua vida, mas você precisa convidar. Você precisa querer e declarar com a sua boca: Jesus, até hoje eu tive o controle da minha vida, mas a partir de hoje eu abro a minha vida e entrego o controle do meu coração a Ti, como único Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero pedir à igreja que esteja intercedendo, porque nesse momento existe uma guerra, existe uma pressão e opressão muitas vezes para que a pessoa não faça isso. Aí o inimigo muitas vezes fala assim: não, você não precisa, você já tem, você já fez. Não acredite nessa voz, porque a voz de Deus vai dizer assim: abra o seu coração, faça essa aliança hoje, e eu vou entrar na sua vida, e eu vou transformar a sua vida. E eu quero convidar a igreja que me apoie nessa oração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e repita essa oração de todo o seu coração, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, diante de ti, diante dos teus anjos, eu te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E hoje eu quebro todo o pacto que eu fiz, consciente ou inconsciente, com outros deuses. E hoje eu declaro com todo o meu coração que Tu eres o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu não me envergonho de declarar o Teu nome publicamente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Correntes estão sendo quebradas. E eu quero fazer mais uma oração. Quero fazer mais uma oração. Se você está aqui e você fez essa oração hoje, entregando a sua vida, eu quero orar por você, selando esse momento, profetizando sobre a sua vida. E aonde você está, levanta uma das suas mãos se você fez essa oração. Se você fez essa oração, glória a Deus por essa mão que se levanta. Glória a Jesus. Se você está aqui, levanta a mão, faz um sinal para mim, eu quero orar por você. Tem alguém? Você fez essa oração? Levantou sua mão? Glória a Deus. Aqueles irmãos que estão perto desse irmão que levantou a mão, se tem mais alguém, esse é o momento. Não se envergonhe de Jesus. Se você também está querendo se reconciliar com Ele, se você se apartou e você quer renovar a sua aliança, levanta a sua mão. Tem alguém que quer hoje fazer essa aliança com Deus?
Glória a Deus por esse jovem. Glória a Deus, aleluia. Olha só que benção. Sabe que o reino de Deus pertence às crianças. Pode vir aqui, vem aqui você, pode vir, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui à frente, bem-vindo, irmão. Pode vir. Se tem mais alguém, vem cá. Vem aqui à frente, glória a Deus. Fica aqui. Se tem mais alguém, pode vir. Esse é o momento que Deus preparou. Queria convidar toda a igreja que levantasse as mãos, porque a palavra diz que existe uma festa nos céus. Existe festa nos céus. Senhor, nós agradecemos por essas vidas, por aqueles que estão nos assistindo, que hoje estão renovando e fazendo essa aliança. Quero agora abençoar, declarar sobre eles o poder e a unção do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por essas vidas, porque hoje se cumpre a Tua palavra, que hoje o nome deles é escrito no livro da vida, onde ninguém poderá apagar. Todas as bênçãos espirituais, emocionais, físicas, e hoje, Senhor, eles entram e pertencem à Tua família, que é a Tua igreja. Amém e amém. Dá uma olhada à sua família. Dê um abraço nesses amados.